Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual do Lar de Teresa. Nessa noite, nós estudaremos o Livro dos Espíritos na questão 282 e 290. E o nosso companheiro João Batista irá proferir a nossa exposição. Estamos, mais uma vez, passando a palavra a João Batista para ele dar início às suas primeiras saudações. Boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui com vocês. As primeiras palavras sempre nossas são de agradecimento por essa oportunidade desse encontro, do jeito que a tecnologia permite, né? Que ele seja útil para todos nós. E que muito bom nós nos sentirmos assim reunidos, do jeito que é possível. Muita paz e muita saúde para todos nós. Obrigada, João Batista. Então, vamos à nossa leitura inicial dessa noite. É uma página de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, e uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, e tem como título Professores Diferentes. Entre familiares e amigos, encontras na Terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aos que se escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo, à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Carrega, pois, ainda mais em lágrimas, lê sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na Terra entre esses professores diferentes do Espírito, e solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um. Submeteu-se a sós à prova final de suprema renúncia, a qual igualmente te submeterá um dia, na conquista da própria sublimação, o único meio de te levares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos, que te aguardam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Emmanuel. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, em teu nome, para mais uma reunião, mais um aprendizado dos seus ensinamentos. Esperamos, Senhor Jesus, que nos acolhe com todo carinho e que nos ilumine. Ilumine também o nosso companheiro João Batista, que vai proferir a nossa exposição da noite. Pedimos, Senhor, que nos esclareça
E assim te damos graças a Deus. É com você, João Batista. Boa noite, obrigado, Vilmar. Essa noite nós estamos dando continuidade a um estudo que foi iniciado sobre o mesmo tema há 2 semanas atrás, nesse mesmo ambiente, né? Nas reuniões não presenciais, em que nós estamos estudando de maneira sequencial, nesse caso particular, o Livro dos Espíritos. Então, nós vemos pelo título que existe uma preocupação grande dos espíritos, quando responde ao professor Allan Kardec, de trazer para nós informações seguras sobre o que vem depois, o que ele fala de além-túmulo, certo? Que nós podemos traduzir como sendo o que acontece quando existe a falência do nosso corpo físico. Porque o termo morte, para nós espíritas, nós já matamos há muito tempo, né? A morte para nós não existe, né? O que existe para nós é uma sucessão de existências que compõem o que nós chamamos um encadeamento chamado vida, né? Vida que tem início e que não tem fim, né? Porque existe um processo magnífico criado pelo nosso Pai, né? Com a sua suprema inteligência, de permitir que nós possamos, através de um processo de experiências, de encontros e de reencontros, nos aprimorarmos nas nossas 2 asas. As asas que fazem com que nós possamos, bem desenvolvidas, sermos seres mais felizes. Não agora, no nosso estágio atual. A asa da inteligência, do conhecimento e a asa da moral. Nós todos estamos aqui nesse processo com o objetivo principal de desenvolver as nossas asas, e isso só acontece em 2 ocasiões. Ou no encontro com nossos pares, né? Enquanto nós temos a vida como nós a percebemos nesse momento, com o corpo físico, encarnados, ou num outro momento em que nós não temos mais o nosso corpo físico, mas que a vida continua do outro lado da existência, né? E em que nós temos a oportunidade continuada de estudar, de nos aprimorar, certo? De trabalhar, de nos sentir úteis, né? Esse é digamos, o projeto divino para cada um de nós chamaremos de individualidade. E para todos nós, como uma coletividade, ou como uma comunidade, né? Então, o que acontece conosco? Por que os espíritos nos instruem sobre o outro lado da vida? É porque nós conhecemos pouco sobre o outro lado da vida, porque nós não fomos, ao longo das nossas existências, adestrados, instruídos a conhecer o outro lado da vida no seu aspecto real. E sim, porque a gente entende, porque por ser complexo a descrição desse outro lado da vida, criaram-se modelos dogmáticos simplificadores. Não existe, digamos, uma repreensão a se fazer isso. Imagina-se o nível de conhecimento da humanidade há mais de 2000 anos atrás, como seria difícil explicar que a vida continua numa situação de plano espiritual, né? O plano espiritual, na verdade, ele é uma novidade para a humanidade, né? Ele era praticamente desconhecido como efetivamente ele até 150 anos atrás. Nós tínhamos vestígios de conhecimento através de uma modelagem que foi feita, né? Que quando a gente faz um mergulho sobre essa modelagem, a gente coloca em dúvida a divindade, né? Porque numa modelagem de vida continuada, em que nós não temos a segunda oportunidade para conferir e corrigir nossos equívocos, nós não estamos tendo a segunda chance, que é algo das leis naturais, das leis humanas, né? Alguém não se saiu bem numa prova, tem a segunda época da prova. Isso é um procedimento natural. Por que Deus não iria nos proporcionar uma segunda oportunidade se nós nos equivocamos, né? Então, isso é um modelo dogmático, isso é um modelo da religião, dos homens, não tem nada a ver com a divindade, certo? Só que esse foi o modelo que permaneceu entre nós por uma questão da simplificação de raciocínio,
e só que ele trouxe uma série de digamos, dificuldades comportamentais para nós, certo? Se nós temos uma oportunidade de vivenciar experiências e, a partir daí, só nos restam alternativas simplificadas de eu cometi um equívoco, eu vou pagar por eles eternamente, isso nos dá um desestímulo em pensar, sequer pensar na possibilidade de continuidade da vida. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Lá não é um lugar bom para mim, eu não tenho oportunidades, né? Então, ou que eu vou partir porque eu tive um comportamento retilíneo adequado nessa existência, eu vou ser premiado quase que com uma pena, que é a monotonia, o lazer pelo lazer, não está, digamos, alinhado com um trabalho útil, não é? Com um trabalho, que todo trabalho é atividade útil, na verdade. Então, isso nos dá o quê? Uma noção de vazio existencial, né? Então, essa modelagem não é a modelagem correta, não pode ser, porque ela não tem, digamos, um embasamento lógico, né? Mas é a modelagem que existia, e existe ainda para milhões e milhões de pessoas, certo? Bom, então o que acontece? A gente sabe que essas teorias, elas afetaram durante séculos digamos, toda a humanidade, né? Mais recentemente, nos últimos 2 séculos, nós tivemos vários filósofos, pensadores sérios, que se colocavam a seguinte questão: o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu estou aqui na Terra, eu ignoro completamente como aqui eu cheguei, certo? Muito pior é que eu não sei como é que daqui eu vou sair, quando que eu vou sair, para onde que eu vou, quais são as minhas oportunidades. Isso foram raciocínios, né, colocados de maneira diferente por vários filósofos do século XIX e do século XVIII, né, do início do século XX, como Hegel, Schopenhauer, como Nietzsche, né? Eu não estou falando de espiritismo, não. Estou falando de uma conceituação filosófica que envolve esse vazio existencial associado ao desconhecimento da vida futura. Quando a gente sabe a que nós estamos destinados, né, a nossa destinação enquanto espíritos, e quais são as nossas alternativas, as nossas possibilidades, isso nos dá digamos, um ânimo, né, de fazer hoje o que é necessário para, no futuro, poder usufruir dos benefícios. Por exemplo, a gente faz uma poupança de vida para poder ter uma velhice minimamente saudável e materialmente apoiada, né? Então, é natural que se faça isso. Quer dizer, o investimento que se fez agora, que se fizer agora, tem não é uma promessa vã de que você segura por enquanto que no futuro você vai ser feliz. Você vai ser feliz porque você foi precavido, certo? Então, por conta disso, filosoficamente, a sua postura está correta, certo? Então, quando não se tem uma noção do que vem por aí, a nossa postura hoje fica insegura, né? O que eu vou fazer hoje? Já que não tem nada, eu vou usufruir o máximo que eu puder agora, certo? E isso tem, digamos, consequências extremamente negativas. Se eu vou usufruir agora, eu vou passar eventualmente por cima das outras pessoas. Eu vou tirar o máximo proveito para mim, e que pena que os outros não tiveram as mesmas oportunidades que eu tenho tido, né? Então, por quê? Porque não existe um desenvolvimento, digamos, adulto, solidificado, da noção de fraternidade. Eu estou bem porque eu consigo compartilhar o meu bem-estar com o maior número possível de pessoas à minha volta. Então, essa felicidade do compartilhamento não existe no modelo mais materialista, no modelo egóico, no modelo em que as pessoas querem bem para si, no máximo para aqueles que estão próximos da gente, por uma relação de consanguinidade ou por amizade, e os outros, infelizmente, não deram sorte, né? Então, o que aconteceu? Esse era o modelo que prevalecia em relação à vida futura. Era um determinismo sem volta, certo? O que o Espiritismo veio nos trazer
digamos, em dois de seus princípios, que nós, aliás, estamos estudando nos painéis de férias, um deles já estudamos, que muda tudo, muda o conceito, muda a lógica, né? Quer dizer, ou melhor, nos traz para a lógica, que é o conceito da imortalidade da alma. Nós somos seres permanentes e não morremos, né? Nós simplesmente passamos de um estágio de uma vida com o corpo físico para um estágio em que nós deixamos o corpo físico porque ele não é mais necessário e agora nós continuamos a nossa trajetória. E existe um segundo conceito que é muito importante, que é o seguinte: já que eu sou ser eterno, eu vou ser um ser permanente. Eu não sei se, no caso, se o melhor termo seria eterno ou permanente, né? O João Aparecido pode nos ajudar depois. O que eu faço com a minha eternidade? Eu vou usar a minha eternidade para quê? Então, os Espíritos nos trazem a boa nova, a boa notícia. Você vai usar a sua eternidade para voltar à vida encarnada quantas vezes forem necessárias para você diluir com novas atitudes, novos comportamentos, as suas ações que foram equivocadas no passado. E não é só pedir desculpas, é muito importante pedir desculpas. Você vai ressarcir aqueles a quem você prejudicou ou a outros em condições semelhantes, não necessariamente às mesmas pessoas, né? Isso é maravilhoso. Quer dizer, é um presente que o nosso Pai nos traz, dizendo: vocês são seres imortais e vocês podem renascer, vocês podem reencarnar, voltar ao corpo de carne. Agora, voltar ao corpo de carne significa eu tenho um estágio intermediário num outro local, né? Que nós apelidamos de zona espiritual, que tem um CEP, né? Diferente da nossa. É muito importante que a gente conheça esse CEP, e nós temos uma nova identificação. Nós éramos um CPF, estávamos no cadastro de pessoas físicas, e agora nós passamos para um novo cadastro, para o cadastro de pessoas espirituais, ou, que é o cadastro de pessoas espirituais, é um CPE, né? Ou um CEP, ou então um cadastro de pessoas perispirituais. Nós somos, né, seres que temos uma modelagem que nos envolve e segue conosco, né, enquanto ela for necessária e útil, chamado perispírito. Então, a doutrina espírita nos traz, né, inclusive termo cunhado pelo professor Kardec, essas, digamos, não noções, mas esse direcionamento que nos dá clareza quanto à vida espiritual. Mas isso esses foram os elementos iniciais que nos foram passados pelos espíritos, e que eles, com a nossa curiosidade natural, com a nossa necessidade de melhor nos prepararmos para essa viagem e para essa estada nesse digamos, temporária, no nosso caso ainda, devido à nossa evolução moral e intelectual, nós precisamos estar algum tempo no plano espiritual e voltar ao nosso plano atual, numa outra roupagem, né? Com outras relações sociais, né? Com alguns grupos sociais que nós já pertencemos no passado e com novas oportunidades, e com isso criar novas expectativas para nós, enquanto espírito, em termos do nosso desenvolvimento intelectual e moral. No processo sempre do progresso, que é lei natural, lei divina, progredir sempre, né? Podemos estacionar, regredir, não vamos regredir, e temos a prerrogativa de fazer bons investimentos para nós mesmos para progredirmos. E a velocidade do progresso depende exclusivamente de nós. Nós ditamos a velocidade do progresso. E nós podemos ficar patinando e, com isso, ter que voltar muitas vezes a reencarnar antes de poder usufruir. Não de maneira, digamos, letárgica, uma maneira meio sem sentido, de uma vida que não tenha um propósito maior, certo? O nosso propósito, e os espíritos nos alertam: olha, se está pensando em descansar, não venha para o plano espiritual, porque, aliás, você vai ter que vir, né? Porque com a falência do seu corpo, você vai ter que vir. Aqui trabalha-se muito, né?
Jesus nos avisou isso. Na casa do Pai se trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. E nós nos sentimos extremamente felizes quando o nosso trabalho, quando temos a oportunidade do trabalho, né? De muitas pessoas, a gente vê aqui mesmo no nossa comunidade lá, Tereza, já poderiam estar, pela sua idade, pelo seu, digamos, sua status social, fazendo outras coisas, e optaram por estar aqui, né? Trabalhando, fazendo todo um trabalho que a casa necessita, e tantas instituições dependem desses voluntários. Então, nós podemos levar essa imagem, digamos, do trabalho voluntário que se faz, por exemplo, numa instituição como a nossa, Las Tereza, como sendo um pálido, digamos, indicação de como é realmente o trabalho no plano espiritual. É isso que os espíritos nos contam. Olha, o plano espiritual não é nada diferente do que vocês estão pensando aí. Vocês vão continuar a pensar, vocês vão continuar a sentir, vocês vão desenvolver um amor muito maior, vocês vão ter trabalho continuado, vocês vão se ver, os espíritos, vocês vão se ver, vocês vão se comunicar. Só que vocês não vão precisar mais da palavra, né? Que é a questão 282, que é a primeira questão que nós estamos estudando nessa noite, dando continuidade ao trabalho da Maria Roma há 15 dias atrás, né? Nós não vamos precisar mais da prerrogativa da palavra, do falar, para nos comunicar. Por quê? Porque nós temos a prerrogativa do pensar para se comunicar, né? Mas como é isso? Pensar para se comunicar? E como é que esse pensamento vai? Esse pensamento vai, e os espíritos nos explicam, digamos, utilizando a nossa modelagem intelectual, o que nós conseguimos entender é o seguinte: olha, existe um fluido, né, que envolve todas as coisas e a todos nós, e esse fluido tem centenas de propriedades. Uma delas é de permitir a propagação do pensamento através de ondas de frequência que nós não conhecemos exatamente, certo? Nós sabemos que elas existem. Elas são ondas, digamos, de um espectro de frequência que permite que elas viajem à velocidade que nós chamamos do pensamento, que é muito superior à velocidade da luz, que é a velocidade de um corpo físico que mais nós temos conhecimento, né? É superior à velocidade da luz, ou seja, o pensamento é praticamente instantâneo. Ele não é instantâneo porque ele também tem a sua parte material, e por ser material ele precisa de um tempo para se propagar. Mas esse tempo é infinitamente pequeno. Então, nós temos a percepção que não existe tempo entre emitir um pensamento e receber o pensamento. E é assim que os espíritos se comunicam, certo? É dessa maneira que eles se comunicam. E é dessa maneira também que, através do pensamento, que o pensamento tem energia associada a ele, que nós criamos no plano espiritual tudo. O espírito não fala assim, cria algumas coisas, não. Eles não colocam exceções, criam tudo. Ou seja, o plano espiritual, ele é ideoplástico. Ou seja, eu tenho uma ideia, ela se transforma em pensamento, esse pensamento é materializado numa ideia, certo? Mas esse negócio de plano espiritual, dessa descrição, isso é coisa dos livros de André Luiz. Chico Xavier até teve uma ocasião que ele se sentiu desconfortável, porque ele não sabia se a descrição que ele recebeu e o que ele viu sobre o nosso lar, ele foi levado a ver, né? Aquilo correspondia a um delírio dele ou era a realidade. A espiritualidade vem e nos traz o livro de Eugorina, né? Cidades Espirituais, com desenhos feitos por ela que eram exatamente iguais ao que Chico Xavier viu. Então, aquilo consolidou, deu a Chico Xavier a tranquilidade, a certeza de que realmente ele estava intermediando uma informação de André Luiz que era segura, né? Então, até isso, os espíritos têm o cuidado de nos trazer a informação e nos trazer a confirmação da informação. A notícia não nos chega num centro espírita, numa instituição, ela chega pulverizada através de vários médios para dar o quê? Para dar segurança a gente, né? Então, é uma doutrina que não é de uma pessoa, é a doutrina dos espíritos, né? E os espíritos nos trazem várias informações. Olha, vocês vão ter que viajar para lá. Isso é inadiável dentro do projeto divino.
certo? E pode ser antecipado se nós tivermos, digamos, comportamentos que sejam inadequados à nossa trajetória, ao nosso planejamento encarnatório, ou reencarnatório. Quer dizer, se nós tivermos atitudes que façam com que a gente desgaste o nosso fluido vital, né, de maneira inadequada, né, desperdiçando nossas energias, nós vamos ter um encurtamento da vida e vamos ser responsabilizados por isso, porque nos comprometemos a uma determinada ação enquanto encarnados e não a cumprimos, porque fizemos com que utilizamos mal as nossas possibilidades, né? Não quero trazer mais notícias para vocês, né? Mas a gente viu, né, no livro da dona Ivone Pereira, Memória de um Suicida, que quem age assim é suicida indireto, né? E vai ser responsabilizado por isso. Não vai ser responsável de maneira com penas eternas, não existe isso. Ele vai ser sempre chamado a atenção e dizer, olha, pessoal, você não utilizou bem, vamos reparar esse negócio? Você vai ter uma nova oportunidade e volta lá e vamos consertar o que não foi feito. Faltou alguma coisa, vamos consertar. É assim que os espíritos funcionam, nos pegando no colo, nos educando, nos trazendo informações sistematicamente, né? A gente vê pelas referências que estão colocadas ao pé dessa folha que foi escolhida, né? A folha de Emmanuel, professores diferentes para subsidiar para essa nossa palestra, nosso estudo de hoje. Essas referências são sensacionais. Eu convido a todos vocês a fazerem uma avaliação. São referências que trazem clareza ao que nós estamos falando, ao que os espíritos nos trazem, entendeu? Com exemplos e assim por diante, de maneira objetiva, né? De maneira concisa, eficaz, eficiente, né? E assim por diante. Bom, então, o que os espíritos nos fazem? Eles dizem para nós o seguinte: vocês vão para lá, vocês vão ter essa passagem pelo plano espiritual, certo? E é uma passagem por enquanto, porque ainda não há condições de lá permanecer, né? Por quê? E o que seria o plano espiritual? Ideoplasticamente são locais que nós criamos, né? Até agora nós falamos o quê? Do lado, digamos, que seria frequentado normalmente por aqueles que estão numa trajetória adequada, estão fazendo o seu dever de casa e desencarnam, certo? É só isso que é o plano espiritual? Não, a gente sabe que não, porque nesse local, e por uma questão da ideoplastia, não existe espaço para aqueles que se equivocaram, né? Aqueles que são os réprobos, né? Que ainda são nossos irmãos que estão atrasados na trajetória de evolução, da evolução natural, que compete a nós executar com a velocidade que nós quisermos, mas assumindo a responsabilidade e as consequências dos nossos atos. Vai devagar? Você optou por ir devagar. Pode ir mais depressa? Pode ir mais depressa. Mas você preferiu ir devagar. E, além disso, preferiu pisar nas pedras do caminho e não procurar o caminho reto, né? Ou seja, induzir pessoas a comportamentos equivocados, viciosos, adictos, não é? Se comprazer com gozos excessivos, que são, digamos, muito maléficos para o nosso estado físico, para o nosso estado mental, psicológico, envolvendo em tramas, né? Em armadilhas, outros irmãos que fraquejaram, induzindo-os ao fracasso. Tudo isso o quê? Assumir novas responsabilidades, que têm consequências, né? Então, com isso, para esse espírito, irmão nosso, que desencarna nessa condição, não há espaço ideoplástico, ele não consegue a turma dele não é aquela que se reúne com os seus familiares queridos, com os seus amigos queridos no plano espiritual e vão, a partir dali, construir o futuro. Eles vão estar ideoplasticamente, eles vão idealizar e vão ser atraídos por aqueles que têm comportamentos semelhantes. São os umbrais, regiões umbralinas do plano espiritual. Então, nós temos esse espaço, que é o espaço, digamos, que nós pretendemos participar, estamos fazendo nosso esforço, nossos investimentos para lá
participar temporariamente, poder voltar e continuar a nossa trajetória, mas existem esses outros irmãos que ainda não conseguem, ainda não conseguiram ter o mérito de participar desses espaços que seriam privilegiados pelo fato de se conseguir neles estar por mérito, por trabalho, por dedicação, né? Por viver segundo as leis divinas, né? Que é a regra geral. Essa é a dica do nosso mestre querido, né? Nosso mestre Jesus. Viva segundo as leis divinas, viva com moderação, né? Viva preocupando-se com o seu entorno. E isso é o caminho da felicidade. Bom, então, para esses irmãos que estão no plano espiritual, em diversos níveis, digamos, de entendimento moral e intelectual, eles se comunicam, nós já vimos que eles se comunicam pelo pensamento, e eles não podem ir a qualquer lugar no plano espiritual, né? Por exemplo, aqueles que já estão à frente, que já são espíritos mais avançados, eles têm autorização de ir a muitos locais, até mesmo para socorrer aqueles nas regiões de maior dificuldade, né? Como nos é citado na bibliografia espírita, para ajudar, ir lá e pensar aqueles que já estão, digamos, num processo de arrependimento, de desconforto, e estão pedindo uma ajuda. Por favor, me ajuda. Eu sozinho não estou conseguindo. Eu comecei a perceber que eu tive um comportamento equivocado, mas eu estou tão envolvido aqui nessa situação que sozinho eu não estou conseguindo. Por favor, me ajuda. Quando levanto o dedo, vem ajuda, né? Quando isso é percebido que é sincero, né? Então a ajuda vem, e para isso é preciso haver o quê? Uma comunicação entre esses espíritos, que é pelo pensamento, né? Então veja só. Agora, os espíritos superiores, mais avançados moralmente, eles têm até a propriedade, né, a capacidade de se tornar invisível a esses espíritos, mas eles conseguem percebê-los, certo? Bom, então, dando continuidade, então a ideia, né, do nosso estudo de hoje é passar informações para nós que vamos vivenciar, todos nós em breve, né? Eu não tenho pressa, pessoal. É breve, mas para mim não tem urgência, não. Eu estou bem aqui. Agora, na hora que chegar, como Chico Xavier falou uma vez, que seja feita a vontade do meu Pai. Nós estamos aqui nos disponibilizando e colocamos-nos à disposição do nosso Pai, não poderia ser diferente, para que Ele sempre vai nos ajudar a construir o nosso futuro o melhor possível. Certo? Porque a intenção dele é que nós sejamos todos felizes, que nós evoluamos, né, nas nossas asas da moral e da intelectualidade. Tá? Agora, então, o que os espíritos fazem? Vamos trazer informações sobre o plano espiritual, para que, ao chegar lá, nós estejamos mais adequados. Saibamos do que se passa, como proceder lá, né? E Maria Roma nos fez um apanhado das perguntas iniciais das relações de além-túmulo. Relações quais? Entre espíritos. Outras informações já nos chegaram através dos livros de André Luiz sobre como é que são as cidades, como é que elas são organizadas, como é que é um hospital no plano espiritual, como é que é uma escola, como é que é uma praça, como é que é uma floresta, como é que é a água, como é que é o vestimento, como é que é a comida, e assim por diante. Quer dizer, são as materialidades do plano espiritual, entre aspas, certo? Nesse capítulo em especial, os espíritos trazem, via Kardec, respondendo a perguntas de Kardec, né, induzidos por perguntas de Kardec, informações sobre como é que os espíritos se relacionam. Isso é importante, né? Nós sabermos, por exemplo, que um espírito pode ir em um certo lugar e outros não. Vamos imaginar, né, eu fiquei pensando assim, qual seria um exemplo nosso aqui, né, que poderia ser um paralelo com esse comportamento dos espíritos. Vamos imaginar, estamos num hospital que está controlando, digamos, enfermos que chegam, digamos, contaminados, né, pelo vírus, e os médicos, eles podem ir a qualquer parte do hospital, as zonas em que há isolamento, porque eles se preparam para isso, né, e eles sabem como lidar com a situação. Agora, determinados
enfermos, infectados, não podem sair da zona de contaminação. Então, é assim no plano espiritual. Alguns espíritos podem ir a qualquer parte, porque para isso estão preparados, e outros não podem, porque se forem para determinadas partes, se pudessem ir, eles iriam o quê? Causar um mal-estar, entre aspas, uma confusão, né? Então, eles são contidos, né? Eles vão até um certo ponto e, quando eles passam a prejudicar o conjunto, eles dizem assim, não, aqui você fica, espera um pouco, mais tarde você poderá vir, mas você tem que passar por um processo de reeducação, né? Então, dando uma corridinha para frente, né? Porque o nosso tempo, eu vou seguir aqui. Teve as perguntas que a Maria Roma respondeu, e tem as perguntas que me cabe responder, né? E eu vou tentar cobrir essas perguntas, né? Aqui, mais rapidamente que eu puder. Bom, então, por exemplo, podem os espíritos reciprocamente estimular seus pensamentos? Não. Desculpe, meu celular. Não podem, certo? Não, eles são assim, eles foram objetivos, né? Eles eventualmente podem até se tornar invisíveis. Por exemplo, nós fazemos uma prece a um espírito, né? A uma entidade, ou um conjunto de espíritos com quem nós temos afinidade e confiança, né? E nós não estamos vendo o espírito, nós estamos sentindo eventualmente a presença deles. Por exemplo, nos processos de obsessão e subjugação, os espíritos se aproximam daqueles que têm, por exemplo, comportamentos viciosos e os induzem ao vício para usufruir e fruir os benefícios daquele comportamento, e eles não necessariamente são visíveis. Eles são visíveis aos espíritos superiores que estão ali para fazer uma blindagem. Então, existe uma possibilidade da invisibilidade ou até da transfiguração. Por exemplo, que o perispírito que dá a forma, né, ao espírito, a aparência, o aspecto, ele tem várias propriedades, inclusive propriedades plásticas, de modificar de forma, né? A gente vê isso quando tem digamos, uma fala de algum espírito em que até a fisionomia do médium muitas vezes se transfigura, a voz do médium se transfigura e a gente reconhece, esse aqui é o doutor Bezerra que está vindo através do doutor Sérgio e assim por diante, né? Bom, existe a questão 284 que fala como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos seres espirituais que os rodeiam. Bom, não tem corpo, mas ele tem perispírito, e o perispírito dá a ele o quê? Forma, né? Embora ele possa modificar a forma do perispírito e passar por outros, que é a pergunta 285, né? Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra, né? Então, sim, perfeitamente. Mas alguns podem se transfigurar com o objetivo de ou iludir alguém, ludibriar alguém, passar-se por alguém, né? Ser digamos, o que a gente chama, o que está no Evangelho, capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade, né? Que são espíritos que são capazes de, através da sua fala, do seu jeito, até do seu aspecto, de passarem-se por outros. Passar por pessoas, por espíritos, que a gente deveria, com muita reverência e respeito, citar o nome. Eles dizem que são esses espíritos com maior tranquilidade, né? Bom, agora, devido a nós termos a nossa facilidade, enquanto espírito, de transfiguração, de mudança do nosso perispírito, do nosso aspecto, é preciso que algum espírito, para não ser ludibriado, tivesse acesso a um banco de dados que informasse efetivamente quem é aquele espírito, independente do aspecto que ele apresenta, né? Então, isso é possível, existe como se fosse um big data no plano espiritual, em que alguns espíritos têm acesso e dizem, você está aparentando ser essa figura, mas, na verdade, você é esta persona, né? Você está apenas passando-se por outra pessoa. Isso é um atributo de espíritos que tem uma certa elevação, né? Bom, e vai por aí. A questão 287, ela fala como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos.
né? Então, é como se nós chegássemos, a resposta dos espíritos, né? É como se nós chegássemos na casa de alguém a quem a gente tem um grande apreço, uma grande amizade, né? Como é que a gente é recebido nessa casa? Com muito carinho, com muita alegria, né? Somos orientados, procuram nos dar todo o conforto que nós precisamos. Agora, como é que os espíritos que têm grandes dificuldades, né, que estão atrasados na trajetória da evolução moral, são recebidos? Aqui é colocado um termo pesado pelos espíritos, eles são recebidos como se fosse um ser desprezível, não é? É um termo pesado, desprezível, que, na verdade, existe uma blindagem, porque eles não estão ainda capacitados para conviver em determinados ambientes, assim como nós não, né? Por que, infelizmente, ainda existem reclusão no nosso sistema prisional? Porque existem alguns irmãos nossos que não conseguiram, por algum motivo, sem justificar o motivo nesse momento, conviver seguindo regras que foram pré-estabelecidas na sociedade. Então, eles são proibidos da convivência, o que, infelizmente, não os educa, né? Como deveria ser o processo de reclusão. Então, entre nós existe essa lei humana, e existe entre os espíritos. Eles não podem conviver em determinados ambientes, temporariamente. E vai depender deles passarem a participar desses grupos sociais em função de uma mudança de comportamento. Tem que fazer um investimento, né? Ninguém entra para a faculdade sem passar no Enem, tem que fazer um investimento. Ninguém sai da faculdade sem estudar, né? Ninguém entra no curso técnico e sai sem fazer o seu devido esforço, né? Para cumprir com as regras de promoção, aprendizado e promoção e testagem. Tem que fazer testagem, né? Testagem no nosso nível de aprendizado, para verificar se ele está apto ou se ele é um falso profeta, né? Se ele está ali, perdeu o seu tempo, né? Fez com que os professores perdessem o tempo, o Estado investisse mal o dinheiro, ele sai de lá sem saber fazer nada, sendo um pária da sociedade. Então, para isso, tem que ter um processo de aferição de conhecimento. E assim também entre os espíritos. Eles são acolhidos à medida que eles investem no seu comportamento, né? E são totalmente apoiados para a mudança de comportamento. Não é só você está excluído do meu convívio, não, você está excluído, mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer um programa de recuperação juntos? E é isso que o plano espiritual nos ensina a replicar entre nós, porque isso eles fazem lá, e nós faremos lá, né? Quando lá chegarmos. É que nós comecemos a fazer continuamente isso entre nós aqui, né? Dando oportunidade àqueles que não têm oportunidade social ou familiar de ter determinadas prerrogativas de educação, por exemplo, ou de alimentação, né? O que a gente chama da caridade com lógica e não assistencialismo, né? É preciso, no momento, que não se permita que as pessoas morram de fome, né? Perguntaram a Chico Xavier: Chico, quando é que o nosso planeta vai virar planeta de regeneração? Ele falou assim: em breve, quando deixar de haver fome e guerra entre nós. Então, fome é inadmissível, não existe motivo para fome entre nós, né? Então, nós temos a obrigação moral, né, de atender ao requisito básico mínimo de alimentação dessas pessoas, né? E com isso nós estamos, digamos, nos colocando para, ao chegar no plano espiritual, chegar numa posição um pouquinho mais de laurel. E aí vamos ser recebidos, como é indicado aqui, pelos nossos amigos queridos, pela nossa turma, né, que partiu na nossa frente, e eventualmente voltaremos em tempos diferentes. Quem ficar de um lado vai estar conectado com o outro pelo pensamento e assim por diante. E isso são as relações entre entre nós espíritos, né? A última pergunta, que é a questão 290, ela é a seguinte: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Bom, aí ele responde que depende da elevação e do caminho que eles sigam, né? Muitas vezes nós somos muito queridos, vemos aqui na nossa comunidade lá de Tereza, mas nós não podemos estar juntos o tempo todo, não, independente da pandemia. Por quê? Porque temos trajetórias
familiares, responsabilidades sociais, de trabalho, distintas, que não permite que a gente caminhe o tempo todo juntos. Mas uma coisa a gente pode estar sempre junto em pensamento, né? Na intenção da gente estar junto. Tá? Então, em linhas gerais, a mensagem que os Espíritos nos trazem sobre a maneira como a gente se relaciona no além-túmulo é que é muito parecido com o que acontece aqui entre nós, com algumas, digamos, diferenças que são associadas ao nível, digamos, de nós não conseguirmos, digamos, nos esconder na nossa carapaça física, estando no plano espiritual. Nós somos transparentes, nós somos conhecidos pelo que efetivamente somos e construímos, e somos conhecidos pelos nossos pensamentos e nossas intenções, né? Que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, maravilhosa, né? Temos uma casa que nos acolhe, uma doutrina que nos instrui, né? Irmãos que com a nossa consanguinidade espiritual, não é? Se a gente pudéssemos forjar esse termo meio maluco, nós somos, com essa oportunidade de seguir juntos, com boas intenções, sem ter que ter aquela preocupação, será que existe alguma segunda intenção na fala de fulano? Não. Graças a Deus nós temos essa possibilidade, né, que a nossa comunidade, lá Las Teresa, nos oferece, né? Que a gente possa, enquanto humanidade, continuar, através de nossos pensamentos, sentimentos e emoções, conectados com o plano espiritual, pedindo a eles que nos ajudem nessa trajetória que vai passar, né? Tudo passa na vida, né? Tudo se recompõe, né? Pela lei de destruição e pela lei de progresso, e nós sabemos que há luz no final do túnel, né? E que aguardemos com tranquilidade e com trabalho, né? Com dedicação e com o cuidado pessoal necessário nesse momento, para que a gente possa viver o tempo que é necessário viver enquanto encarnado nessa experiência reencarnatória e chegar do outro lado assim, dever cumprido. Que assim possa ser, graças a Deus. Eu passo a palavra para minha irmã Vilmar. Ok. Obrigada, João Batista. Vamos à nossa prece final para que nós possamos nos harmonizar. Senhor Jesus, Mestre muito amado, Espíritos benfeitores do Lar de Teresa, que nos acolhe com carinho, estamos mais uma vez, Senhor, agradecidos por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que nós possamos sair para os nossos afazeres com essas expressões agradáveis que estamos tendo agora com essa exposição do João Batista, esses esclarecimentos, sermos mais felizes, que nós possamos, Senhor, ser iluminados pela sua paz, pela sua luz. E assim, Senhor, agradecidos, nós te damos graças a Deus. Boa noite, queridos. Ficam com Deus e nós terminamos agora a nossa reunião. Obrigada.